Olá, amigos! Hoje nós vamos conversar sobre um tema muito importante, pois nós entendemos que dentre as atividades doutrinárias desenvolvidas no Centro Espírita, uma das mais importantes é a evangelização infanto-juvenil pelos resultados que ela traz. E para falar sobre este assunto, está conosco Ana Flávia Cipolicol, que é diretora do Departamento de Infância e Juventude da União Regional Espírita, 7ª Região, da Federação Espírita do Paraná, com sede em Maringá. Após a nossa entrevista, nós vamos ver a mensagem do Momento Espírita, que tem como tema Viver. Olá, Ana, é uma alegria muito grande ter você aqui hoje falando desse assunto tão importante. A alegria é nossa, Dona Ivone. Ana, como que nós podemos definir evangelização espírita infanto-juvenil? A evangelização espírita, Dona Ivone, é uma atividade de ensino da doutrina espírita voltada a essa faixa etária, a criança e o jovem. E é interessante da gente identificar que essa atividade de ensino não é apenas uma transferência de conteúdo ou de informação. É uma proposta de adequação de atividades, sempre atividades de vivência pedagógica, a fim de que ele reflita sobre o conceito, ele, eu digo, ou ela, né, criança ou jovem, reflita sobre o conceito e sobre a sua aplicação prática, né? Então, trata-se de aulas bastante dinâmicas, com metodologias próprias, para que essa faixa etária consiga compreender, porque é possível ensinar o Espiritismo para qualquer pessoa, em qualquer situação social, em qualquer faixa etária, basta que seja feita a adequação ao contexto. E qual é a importância dessa atividade para a criança e para o jovem especificamente? Nós temos visto, e também os benfeitores espirituais têm orientado por meio das obras e mesmo a codificação, que é de fundamental importância, porque a evangelização espírita constitui um roteiro para a vida. A vida tem muitos desafios, né? Alguns deles já começam na infância. Existem crianças que vivenciam desafios no campo familiar, desafios no campo das enfermidades, as questões íntimas que estão em nós e que se manifestam já desde essa faixa etária, né? E de alguma maneira, quando eu tenho a base de uma doutrina que possa me orientar, eu tenho a possibilidade de fazer escolhas felizes enquanto é tempo. Porque a criança e o jovem têm em seu favor o fato de que ainda tomarão decisões que são muito importantes e que são decisivas para a sua reencarnação. Então, é a possibilidade de dar esse guia. Além disso, no mundo espiritual, antes da reencarnação, é muito comum nós passarmos por orientações, por cursos, por reflexões preparatórias para as situações que nós vamos encontrar durante a reencarnação, durante a vida física. E a evangelização é uma forma de rememorar essas lições, que de alguma forma estão ali ainda vivas na mente da criança e que ao dar o estímulo novo, ela rememora e isso faz com que ela traga de volta essas informações, se lembre das suas tarefas, assim também para o jovem. E como se não bastasse todos esses aspectos, o ambiente da casa espírita é muito favorável. Porque enquanto a equipe material, os evangelizadores, fazem o seu trabalho, à medida que é um trabalho dedicado e de qualidade, isso dá ensejo, dá oportunidade para que os benfeitores, ainda que não sejam vistos, os espíritos amigos, atuem na mente das crianças, auxiliando, fazendo de alguma forma limpezas fluídicas ou reforços fluídicos, né? Transformações mentais para o jovem, auxílios que vão beneficiá-lo no decorrer da semana e nas suas atividades. Essa reflexão é muito importante porque realmente a criança não é um ser que está vazio, né, Sim. Ana? Como você colocou, ela traz já uma bagagem
espiritual. E a evangelização já dá esse direcionamento que ela necessita, né? E qual é o papel da família na evangelização infanto-juvenil? Ela tem alguma função? É uma função muito importante, porque a evangelização espírita, ela é composta naturalmente do evangelizando, o aluno, a criança, o jovem, do evangelizador, que é o trabalhador que conduz a atividade, mas tem uma série de outros elementos que impactam a evangelização, que são os elementos que impactam a própria criança e o próprio jovem, né? O meio social, por exemplo. E nesse sentido também a família. E a família é um elemento muito importante porque ela pode reforçar aqueles conceitos que são trabalhados ou ela pode distorcer. E nesse sentido, quando se tem a família como parceira, o benefício para o êxito da criança ou do jovem é muito significativo. Porque é a família que está ali no cotidiano, a família que vai absorver os impactos que o meio social, a escola, mesmo as situações que a criança vai assistir ou pela TV ou numa situação, às vezes até numa reunião familiar, né, considerando a família expandida, questões que precisarão ser trabalhadas. Então, quando a família está desperta para o significado da educação, né, para a sua tarefa, que é a tarefa realmente de observar aquela criança, aquele jovem, como um jardineiro faz com uma planta, fazendo ali as podas, colocando o adubo, aguando, a fim de favorecer esse processo. A família tem uma missão perante a divindade, que é a missão de orientar as suas crianças e os seus jovens, a fim de que eles possam compreender a lei divina e seguir. E acho que é muito importante a gente considerar o papel da família em relação ao jovem. Porque como a criança é mais dependente, é comum a família conceber que precisa ter atenção à criança, né? Nem sempre o faz em adequação àquilo que seria melhor. Então, naturalmente que é preciso também ter atenção a que estímulos estão sendo dados para a criança, mas geralmente a criança ela é mais cuidada. E o jovem, como depende menos do ponto de vista das atividades da família, muitas vezes se dá a ele uma autonomia que ele não tem condições ainda de lidar, porque não tem os recursos emocionais para isso. Então é fundamental também a atuação da família em relação ao jovem, dando essa orientação, acompanhando, né? Então é muito importante que no lar exista um espaço de diálogo, que o jovem... Até porque a criança pergunta muito hoje, né? Exatamente. E é importante dialogar com Sim. ela sobre as questões que são trazidas, né? Deixar um pouco o celular de lado, que hoje ele é um vilão, né? E realmente ouvir, falar, interagir. Esse espaço, ele é um espaço para ser resgatado ou para ser preservado. Ana Flávia, é muito comum as pessoas dizerem que as crianças de hoje são mais inteligentes e que são melhores que os pais. E realmente, muitas vezes, elas nos surpreendem com seus raciocínios. Essa avaliação é correta? Em certa medida, sim, mas há que se realmente refletir sobre ela, porque de fato as crianças hoje têm estímulos maiores, desde muito pequenas, do que algumas décadas, né? Do que gerações anteriores. Também a gente pode considerar que toda a estrutura do corpo físico, a estrutura cerebral, à medida que o processo de transformação, de desenvolvimento do ser, de progresso vai acontecendo, vai dar ensejo para que o espírito manifeste algumas competências que de repente em gerações anteriores ainda não era possível. Então tudo isso há que se considerar que realmente elas vão ter uma capacidade de assimilação e reprodução de informação muito grande. O que precisa ser observado é que ter informação, ter capacidade intelectual, cognitiva, é diferente de ter discernimento emocional. É diferente de ter consciência no sentido assim de autonomia, né? E neste sentido, o que se observa é que muitas vezes essa criança, esse jovem que tem uma competência intelectual, ainda tem necessidade de construções morais.
E para isso precisa da experiência do adulto, né? A gente costuma conversar na atividade de evangelização, que é muito comum quando a gente fala, por exemplo, sobre os direitos do outro, numa atividade em sala de aula, né? Eles saibam na ponta da língua o que é respeitar o outro. E daqui a pouco tá um lá cutucando, tirando a vez da fala do outro. Então veja que nem sempre a fala está conectada com a ação. E para essa conexão acontecer, precisa da atuação do educador. Existe uma referência do Espírito Emmanuel no livro Vida e Sexo, que nos parece muito interessante. Ele vai fazer a reflexão de que, se Deus não erra, não é à toa que o pai e a mãe nasceram antes. Sim. Porque, embora a gente tenha níveis evolutivos até parecidos em certa medida, mas esses anos de experiência que os pais, que o evangelizador tem a mais, são justamente para conseguir fazer essa orientação. Fora que nós temos também mais tempo de reflexões sobre o espiritismo. Então a gente tem elementos enquanto adulto para fornecer o auxílio para que o jovem e a criança façam esse despertamento, né? Porque a gente vê grandes inteligências que se desviaram. Então realmente a tarefa dos pais é buscar auxiliá-lo a fazer aquilo que realmente vai torná-lo uma pessoa melhor. Que não é o saber só, mas é o saber fazer para o bem, né? Ana, é muito comum também o jovem, principalmente, passar por mudanças bruscas na sua personalidade, principalmente na fase da adolescência. Existe alguma explicação para esse fato? Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, com auxílio naturalmente, né, dos espíritos benfeitores que respondem às questões e trazem a doutrina espírita, vai tratar desse assunto, dizendo que neste período da adolescência, da juventude, o espírito retoma as suas cargas emocionais, as suas memórias, às vezes não de maneira clara e evidente, lembrando da vida passada, mas as tendências, elas ficam muito acentuadas. E nesse sentido, voltam conflitos, voltam questões que estavam ali adormecidas no período da infância. E isso pode explicar essa transformação. Claro que a gente também tem que considerar as mudanças hormonais, né, que inclusive favorecem esse despertar também. Mas o que acontece é que ali o espírito está retomando a sua bagagem, aquilo que ele verdadeiramente é. E se ele teve uma boa orientação, nesse momento é que ele vai fazer aquilo que Paulo chama de o bom combate, né? A luta dos conceitos que ele aprendeu com o homem velho, que ali está. Que homem velho? O espírito milenar que teve outras reencarnações e outras experiências. Daí porque é tão importante que a aproximação, o diálogo com o jovem comece antes dessa fase, para que ele possa então estar acessível nesse momento e ter um apoiamento, né? Porque é preciso compreender também os desafios da fase, né? Não justificar, mas entender, orientar, fornecer o auxílio que for necessário para ele fazer essa transposição. Porque não raro a juventude é um período muito delicado que pode comprometer a reencarnação, a depender das escolhas que sejam feitas. Então é importante dar os estímulos para que ele tome decisões que o beneficiem. Nós encontramos no Evangelho de Jesus uma passagem muito conhecida que diz: deixai que venham a mim as criancinhas. Você poderia comentar essa passagem, Ana? É extraordinário a contribuição do Evangelho segundo o Espiritismo na elucidação dessa passagem. Porque Allan Kardec vai desenvolver o raciocínio de que realmente a criança, como a senhora mesmo referiu, né, ela não é um livro em branco. Na realidade, ela apenas não está naquele momento manifestando toda a sua complexidade enquanto espírito imortal. E a função da infância é justamente essa, né?
É deixar naquele período essas questões, essas tendências adormecidas, para que se dê ali um novo estímulo, uma nova reflexão. Então, embora naturalmente Jesus saiba disso, né? Saiba que aquelas crianças, elas são espíritos que têm suas questões e que estão reencarnadas para resolver, mas nesse momento da infância, essas tendências ainda não estão movendo as atitudes. A criança está ali muito mais acessível e neste sentido, ela se torna um emblema, um símbolo do que todos nós deveríamos ser. Acessíveis ao aprendizado e especialmente acessíveis ao aprendizado da lei divina, né? Acessíveis à reconciliação, acessíveis ao carinho, acessíveis a uma série de benefícios que nos trarão realmente a paz de espírito. Então, quando ele estabelece que o reino de Deus é para aqueles que se assemelhem, né, às criancinhas, naturalmente não é para aquelas crianças, porque isso acontece no momento em que ele está em interação com as crianças, não necessariamente para aquela criança, mas para todos nós que na nossa reencarnação, na nossa vida física, tenhamos uma atitude que se assemelhe à da criança nessas primeiras fases, ou seja, disposta a aprender, pura nos seus propósitos, né, nas suas intenções, com interesse realmente naquilo que é o melhor. Nesse momento, essa inocência, não no sentido da ingenuidade, mas no sentido da disposição à vivência das leis, é que é um benefício para todos nós. Vale a pena investir na criança, não é, Ana? Vale a pena, sem dúvida nenhuma. E não tem outra maneira de contribuir com a humanidade senão assim. Senão orientando a criança. Sem dúvida. Nós agradecemos a sua participação, foi muito bom falarmos sobre esse assunto, Ana. Eu que agradeço. Nós agradecemos a todos vocês que estiveram conosco e convidamos para que continuem para ver a mensagem do Momento Espírita, que hoje tem por título Viver. Muita paz a todos. Por vezes, não nos lembramos de como é bom viver. Talvez porque nos esqueçamos de usufruir a vida em totalidade. Quase sempre a ansiedade é nossa companheira, e é ela que nos impede de viver em plenitude. Quando nos deixamos envolver pela ansiedade, estamos em um lugar fisicamente, mas a mente se encontra em outro, ou então, horas à frente. É bastante comum nos encontrarmos em uma festa e cogitarmos do cansaço que sentiremos no dia seguinte, do inconveniente de termos que levantar cedo, de retomar a rotina. Descambamos para queixumes e lamentações. Esquecemos de viver aquele momento de alegria, de encontro com os amigos, de risos, de descontração. Consequentemente, a festa não nos beneficiará. Ao contrário, será sinônimo de cansaço e indisposição. E que dizer quando reclamamos das crianças em casa? Reclamamos do barulho, da correria, enfim, elas requerem tanta atenção, tantos quefazeres. E deixamos de usufruir dessa extraordinária possibilidade de observá-las, de rir com elas, rir do que fazem e como fazem. Permitimos-nos perder a chance de ter algumas horas de puro prazer, correndo, rindo, rolando na grama, chutando bola, e também abraçando, estreitando forte, beijando. Já nos demos conta de quão maravilhoso é o colar de 2 braços miudinhos nos envolvendo o pescoço? Nenhuma joia, por mais valiosa, supera essa preciosidade. Porque abraço de criança é tudo de bom. É espontâneo, é forte, é macio. E no final do passeio, ou na hora de dormir, como é doce sentir aquele calor do corpo de uma criança em nossos braços, perceber-lhe o ritmo da respiração, sentir o pulsar do seu coração junto ao nosso. Isso se chama viver. Isso se chama sorver a vida em abundância. Viver é também permitir-se despentear pelo vento,
com suas mãos rebeldes e despreocupadas. É sentir o sol percorrendo-nos o corpo e estendendo cores por toda a natureza, beijando a superfície das águas, fazendo-as brilhar como líquidos cristais. Viver é sentar-se à mesa com a família, com os amigos, e comer devagar, buscando identificar o sabor de cada alimento. E se deixar ficar ali, conversando, falando dos tantos nada que fazem a felicidade de cada dia. É dar um passeio de mãos dadas, deixando a brisa sussurrar segredos entre ambos. Recados ouvidos de Deus, segredos somente conhecidos por quem ama. Viver é deter-se para assistir a um pôr do sol, observando as pinceladas divinas que se sucedem, em promessa de um dia esplendoroso, após a noite de veludo e estrelas que se aproxima. Viver é ter a certeza de que após os dias de invernia, chuva e frio, suceder-se-ão as horas floridas da primavera risonha. E que após os dias de intenso calor, a natureza começará a se despir de folhas e flores, preparando-se para se engalanar de geada, brumas e garoa. Viver cada minuto, cada emoção, sem ansiedade, como único e inigualável. Assim, a vida se torna maravilhosa. Cada dia uma experiência inédita, porque sendo criação divina, não existem reprises nas horas, nem nos minutos. Pensemos nisso. E enquanto ainda nos encontramos no panorama terrestre, bebamos do cálice da vida, gota a gota, deliciando-nos com o seu sabor. E se horas amargas se apresentarem, recordemos que, como as estações, também os quadros de dores e dificuldades se sucedem, substituídos por outros de alegrias, risos e cores.